Olá pessoal, meu nome é Erinúvia Laurentina, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre charge. Vocês lembram do desafio que eu deixei para vocês fazerem em casa? Então vamos lá. Eu deixei essa imagem como desafio com algumas perguntas para vocês, né? Quais as características do gênero charge encontramos no texto de Zappa, né? Zappa é a pessoa que fez essa charge, ok? Qual a finalidade dessa charge, né? E você concorda com a mensagem deixada pela charge? Vocês responderam? Tenho certeza que sim. Então, vamos lá, né? Quais as características do gênero que nós encontramos aqui nessa charge, né? Nós encontramos a linguagem verbal e não verbal, certo? A linguagem verbal, perceba que está lá no bilhetinho do mosquito, que ele diz assim, estou desempregado e preciso da sua ajuda, né? E a linguagem não verbal é toda a imagem que vocês estão vendo, né? Tem a imagem do vírus, das pessoas, umas mãos com câmera na mão, celular e tudo mais, do mosquito. Então, isso aí tudinho compõe a linguagem não verbal, certo? O exagero também é uma das características, né, que tem na charge. Observe que o vírus, ele está com colar. Esse colar tem um símbolo do dinheiro, está de óculos, está de cabelo. Tem um monte de repórteres ao seu redor, né? Então, o chargista, ele fez isso de propósito, né? Para mostrar que o foco das pessoas estava apenas no vírus e deixaram o mosquito de lado, né? Nós temos aí a visão crítica, né, que também é uma das características. Perceba que a visão crítica está também na questão do bilhetinho do mosquito, mas também, se a gente olha mais atentamente, a visão crítica também está nessa questão de toda a visibilidade do vírus, né, do foco, né? E o tema de importância social ou política, que é uma das características, né? Que é um tema de importância social, que é sobre a nossa saúde, a saúde pública, né? Que é de importância social e política, né? E qual é a finalidade dessa charge? Eu tenho certeza que você aí de casa respondeu, que é para a gente também dar atenção, né, a outras áreas da saúde, não ficar apenas focado assim no vírus, né? Tem que ter cuidado sim, como eu falei, já havia falado na outra aula, mas tem que dar uma atenção também que pode levar à morte, né? E você concorda com a mensagem deixada pela charge? Eu tenho certeza que você disse que sim, né? Mas hoje, nessa aula, né, depois da gente analisar, passar pelo desafio, nós vamos estudar as temáticas da charge, né? Como temática, nessa primeira imagem, eu trouxe a questão da crise hídrica, certo? Perceba que aqui nós temos um casal, né? E ele está no Nordeste, que a plaquinha lá em cima é no Nordeste, tem 3 pontinhos, né? Deixa eu explicar para vocês. As pessoas, antes, saíam dos seus lugares, principalmente os nordestinos, para ir em busca de uma vida melhor lá no Sul, lá em São Paulo, especificamente, né? E perceba que eles estão com a mala na mão, o homem está com a roupinha aí no cabo da enxada, né? E eles estão deixando o lugarzinho deles. Eles vão para algum lugar. Vamos ver, vamos ler. Aí ele está com o radinho na mão e o radinho fala assim, perdão. Atenção, São Paulo. Atenção. São Paulo está sem água. A situação está complicada. Aí a mulher diz assim, é melhor nós ficar aqui mesmo, certo? Então, como eu já falei, as pessoas saíam do Nordeste, né, em busca de uma vida melhor em São Paulo, ok? E percebam também sobre o tema crise hídrica, né, que o nordestino é que não tinha água, né? Em algumas partes do Nordeste, do sertão, era escasso de água. As pessoas precisavam mesmo deixar a sua terra para ir em busca, né, de uma vida melhor, né? Porque de tão seco que era a situação lá, os animais morriam, não tinha como plantar nada, né? Mas veja que São Paulo era uma cidade rica, né?
e perceba que está na mesma situação de falta d'água. Aí a mulher diz assim, é melhor a gente ficar aqui mesmo, né? Então, eu chamo a sua atenção ainda mais para observar essa charge. Perceba que logo atrás da mulher tem uma casinha simples, né? Tem um poço, mas perceba que as palmas estão todas verdinhas, né? A crítica que o chargista fez aí, né? Que ela está em busca de coisas melhores, né? Mas perceba que lá em São Paulo está faltando água também. Então é melhor ela ficar no lugarzinho dela. Tem um pocinho, né? Ainda tem um verdinho ali, ainda dá para eles sobreviverem. Imagina lá no lugar que não tem água. Ficar sem água é difícil, né não? Vamos para outra temática da charge, que é o aquecimento global. Né? Nessa imagem aqui de Bento, que é o chargista, né? Perceba que tem um mundo, né? E ele tá como se tivesse no churrasco. E perceba que quem está alimentando as chamas, né? Na imagem, são toras de árvores, certo? Preste atenção nos gases que estão saindo, né? A evaporação. Perceba que alguns têm um símbolo do dinheiro, né? Veja a visão crítica do chargista sobre a questão do aquecimento global. Essa questão da árvore, né? Enquanto mais corta-se árvore, mais o mundo vai aquecer, né? E algumas pessoas vão sofrer, mas outras vão ganhar financeiramente com isso, mesmo que o mundo esteja um lugar difícil, né? Quente para todo mundo viver, mas o dinheiro ainda fala mais alto, certo? Vamos analisar agora outra charge. É sobre a saúde pública, né? Aqui nós temos um médico de um lado, né? Um abismo enorme. E do outro nós temos pessoas doentes, certo? Perceba que as pessoas que estão doentes são humildes, ok? Elas estão super machucadas, tanto é que está saindo umas estrelinhas lá, outros estão sem dente, com o braço quebrado, com a perna. E o médico, ele fala assim, o próximo, né? Mas como é que as pessoas vão chegar até o médico? O acesso ao médico, a questão da saúde pública, né? É um acesso quase, como é que eu posso falar? É um acesso quase assim impossível. Veja o abismo que tem entre o paciente e o médico, né? Então, se eles forem passar, eles vão morrer, certo? Eles vão cair de um abismo e eles vão morrer. Não vai ter como chegar até o atendimento médico. Perceba que o chargista, ele trouxe essa crítica, né? Com esse abismo separando o médico dos pacientes, que mesmo eles estão muito machucados, mas ao chegar até o médico existe esse abismo, e se eles forem ultrapassar, eles vão morrer, certo? Porque a demora é tão grande em saúde, nos postos, que o paciente acaba morrendo e não tendo esse acesso ao médico, à saúde, de cuidar da sua saúde, ok? Então, a gente já analisou a questão das temáticas da charge, ok? Agora, vocês lembram que na aula passada eu falei sobre a questão do humor na charge e que esse humor na charge ele era diferenciado? Vamos ver? Então, o humor na charge, apesar da natureza humorística da charge, seu objetivo não é simplesmente provocar o riso das pessoas, certo? Mas formar opinião e reflexão crítica sobre a temática que veicula. Presta atenção nessa charge aí. Nós temos dois homens, né? Um tá com o olho bem arregalado assim, olhando para cima. Aí o outro vai ver que o outro tá olhando, põe a mão assim, eu acho que deve estar muito super alto, né? Para ele botar a mão assim, né? Vamos ver o que eles estão dizendo, né? Tá olhando o quê, mano? Avião? Não. O preço do combustível. Veja bem a crítica que o chargista está fazendo aí. Combustível está tão caro, o preço está tão alto que está quase inatingível, né? Então, essa daí é uma charge, né, que tem um pouquinho de humor, mas também leva você a refletir, ok? E nós temos duas figuras de linguagem presentes na charge, ok? Uma é a ironia e a outra é a hipérbole. Vamos ver logo a ironia. Como é que funciona isso, né?
A ironia é um recurso utilizado pela literatura e pela retórica que consiste em dizer o contrário daquilo que se pensa, deixando uma distância intencional entre o que dizemos e aquilo que realmente pensamos. Na literatura, a ironia é a arte de zombar de alguém ou de alguma coisa com vista a obter uma reação do leitor, ouvinte ou interlocutor, certo? Perceba aí, essa charge que está aí ao lado, né? O chargista desenhou um homem, né? Ele deve estar zombando de alguém. Vamos ver o que é que ele está dizendo. Olha só quem chegou. Não está nem um pouco atrasado, né? Veja bem que ele usou de ironia aí nessa charge. Acho que a pessoa deveria estar muito atrasada, mas ele disse ao contrário daquilo que se é, né? Vamos ver na charge, né? Ela é um recurso muito utilizado pelos chargistas para provocar humor. Ao afirmar algo, quando a intenção é dizer exatamente o contrário, foi aquilo que a gente viu naquela charge, né? O chargista torna o discurso cômico, provocando o riso e também a reflexão, né? Vamos analisar essa charge aqui, né? Veja, nós temos um carro, o motorista está dando a chave ao frentista, né? Perceba a expressão dele, ele está com a bomba na mão para colocar gasolina no carro, né? Vamos ver o que eles estão dizendo, né? Coloca 50, aí o chargista, ele surpreende assim, ele toma reais. Aí no outro quadrinho tem assim, gotas. Aí o motorista dá um funil a ele. Perceba, né? Provoca o riso, né? É engraçado, é um pouco engraçado, mas isso aí também leva você a refletir, né? O quanto o combustível está caro, né? Que as pessoas elas não conseguem encher o tanque do carro. E quando ele diz assim 50, ele vai reais, né? Porque assim, eu acho que ainda está sendo incomum alguém colocar 50 reais de gasolina no carro. E perceba as características aí da ironia nessa charge, né? Nós temos a questão do exagero, né? Pela fala do frentista. Nós temos palavra oposta daquilo que ele queria dizer, né? Que ele não queria dizer 50 gotas, ele queria dizer 50 reais mesmo, coloque, enche o tanque. Eram essas coisas que ele queria dizer, né? E provoca o riso e a reflexão quando ele mostra o funil ao frentista, né? E agora nós vamos analisar a outra figura de linguagem presente da charge, que é a hipérbole, né? É uma figura de linguagem classificada como figura de pensamento que consiste em exagerar uma ideia com finalidade expressiva. É um exagero intencional na expressão, certo? Observe essa charge aí, ela é da Receita Federal, né? Perceba, né, que ele mostra, né, que ele não tem nada, né? Aí ele faz assim, satisfeitos, que ele mostrou até o esqueleto, para dizer que ele não está escondendo nada da receita, certo? A hipérbole, ela é muito utilizada para passar uma ideia de intensidade por meio de expressões exageradas intencionalmente. Seu uso é muito frequente em obras artísticas, como música, poesias e filmes, né? Já que é também muito vista na linguagem informal, né? Perceba essa charge aí que nós estamos vendo agora. Vamos analisar ela na hipérbole, né? Essa charge, ela fala sobre a maioridade penal, né? Quando se discutia muito a questão da maioridade penal no Brasil, né? Então, perceba que aí estão enfileirados bebês. Perceba, todos de fralda, e eles estão com a mão assim na parede, né? Como os policiais mesmo colocam alguém para revistar, né? Nós temos a ideia exagerada, né? Que é a questão dos bebês. É o exagero, né? Em questão da maioridade penal, né? Nós temos a linguagem informal, né? Que está aí presente no balão. Você aí também, mãozinha na parede, né? E nós temos os personagens bebê. Perceba que esse personagem de tão pequeno, ele não consegue se sustentar na parede, né? Perceba a questão do exagero que tem nessa charge. Essa
charge é do Laerte, né? E vamos falar agora sobre as personalidades desenhadas na charge, né? Os chargistas, né? Eles procuram expor figuras públicas a situações ridículas ou mostrar de forma não convencional, né? Temas normalmente tratados com seriedade, né? Suscitando assim o riso. Perceba que aqui nós temos políticos, né? Esse tema é de seriedade política, né? Falando de política é uma coisa séria, né? Mas perceba como o chargista Lucas, ele desenhou essas personalidades políticas aqui, né? E uma das personalidades políticas aqui que ele desenhou, né, é a ex-presidente Dilma, né? Vamos para mais. Veja, a personagem, a construção da personagem na charge, né, normalmente acontece a partir de um modelo vivo que serve de referencial para o chargista. Perceba que aqui nós temos o Pelé, né, jogador de futebol, né, e ele serviu de modelo, veja a foto dele lá no cantinho, né, e ele serviu de modelo para o chargista. A forma como o chargista retrata seus personagens caracteriza-se pelo exagero e, em muitos casos, elas são apresentadas de modo caricatural, né? Perceba, nós temos aí também outro jogador de futebol, né? Que é o Ronaldinho Gaúcho. Veja que o chargista, ele fez uma caricatura mesmo do Ronaldinho Gaúcho. O que se destaca no Ronaldinho Gaúcho, né? É a questão dos dentes dele, da boca dele, certo? Todo caricaturista, quando vai desenhar Ronaldinho Gaúcho, eles sempre focam nessa parte do rosto dele, que é a que chama mais a atenção, né? E os personagens mais retratados pelos chargistas são artistas, políticos, jogadores de futebol, artista de televisão, de novela. Vamos ver quem está retratado aqui. É o jogador Neymar. Vocês conhecem ele? Pronto, pessoal. A nossa aula sobre charge foi até aqui. Eu tenho certeza que quando você for olhar uma charge agora, você vai analisar ela de um modo diferente, né? Você vai refletir sobre o tema que está presente naquela charge, certo? Você vai analisar ela todinha. Você vai fazer reflexões sobre tudo aquilo que está à sua volta. Eu tenho certeza que essa aula foi muito interessante para vocês e nós vamos ficando por aqui e até a próxima aula.